Bem-vindos a mais um Freudcast. Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius Neves e peço desde já que você se inscreva no canal, que está aqui, um botão em algum lugar vai estar aparecendo, que é muito importante para a gente. Curte, dá o like aí e compartilha, porque hoje eu tenho certeza que vai ser muito especial. E eu sou Carol Marquese, sou psicóloga, influenciadora e mãe atípica. E como prometido a vocês, a gente vai estar trazendo sempre assuntos interessantes que vão agregar na vida de vocês. Já falamos aqui sobre saúde mental e redes sociais, sobre intolerância religiosa, sobre advocacia. E hoje a gente vai falar sobre vida profissional, música, paternidade. Mais o quê? Muita coisa. Muita coisa. Com quem? Felipe Araújo, cantor e compositor. Fala, galera, toda a galera aí que tá acompanhando o Freudcast. Prazer imenso estar aqui com vocês. Pessoas que eu gosto bastante, que eu conheço há muito tempo. Bora conversar bastante, né? Tem muita coisa legal pra gente falar hoje. Obrigada por ter vindo, Fê. Muito obrigado. Obrigado, vocês, pelo convite. Vamos começar, então, falando sobre como você lidar com a sua vida. Você sabe dividir muito bem? Você aprendeu a saber separar a sua vida pessoal da sua vida profissional? No sentido assim, como é que você faz para administrar, dar conta de tudo? Então, Carol, eu tô nisso há muitos anos, né? Assim, já tenho 8 anos de carreira solo. Antes da minha carreira solo eu já tive dupla, então já posso dizer que eu tenho uma certa experiência. Vivi muito isso junto com meu irmão também, quando ele estava fazendo muito sucesso pelo Brasil inteiro, antes de tudo acontecer. Então hoje eu consigo separar momentos profissionais de momentos pessoais. É muito importante a gente saber um momento para cada coisa, né? Tem um momento da gente extravasar, tem um momento da gente curtir com os amigos, mas tem um momento de ser sério, tem um momento de colocar tudo ali com muita seriedade para fazer as coisas acontecerem, né? Então, hoje, graças a Deus, eu consigo separar, embora a vida profissional ela tome muito mais tempo do que a minha vida pessoal, com certeza, né? Eu viajo praticamente 80% da semana, 80% do ano inteiro, sempre viajando e fazendo shows, mas graças a Deus as coisas têm dado certo. Mas no início, assim, você teve uma certa dificuldade até você aprender a lidar? Como é que foi? Com certeza, já fiz muita besteira, né? Já fiz muita coisa errada, de às vezes não conseguir parar para analisar que tudo tem o seu momento, né? Então, assim, tive momentos de curtir bastante com os meus amigos, onde eu não poderia ter curtido. Teve momentos onde eu tive problemas de tristeza mesmo, ficar bastante triste por ficar muito tempo longe de casa, longe da minha família. Até hoje acontece isso de vez em quando, porque assim, o que eu mais amo na minha vida é minha família. Então, gostaria muito de ter todos eles junto comigo na estrada, fazendo shows junto comigo, mas é bastante complicado, isso é impossível, né? Então, tem momentos que são muito mais difíceis que os outros. No começo foi muito mais difícil, principalmente depois que eu perdi meu irmão. Então, assim, tinha uma pressão muito grande em cima de mim, muita gente falando muita coisa, e eu não aceitava algumas coisas que eu via, que eu lia, enfim. Mas, graças a Deus, Deus tem me dado muita força, Deus me deu muita força naquele momento. A minha família me deu muito apoio também, e as coisas foram acontecendo. Sim, eu já ouvi alguns artistas relatarem que é muito estranho, assim, por exemplo, você tá lá, você alcança o seu sonho, você entra no palco, milhões de pessoas cantando a sua música, você, né, se sente bem demais, feliz, realizado, e de repente, depois de 1 hora, você tá num quarto de hotel sozinho, sem sua família, sem ninguém, já viajando para lá e para cá. Isso pesa, né? Pesa bastante. É quando muita gente se perde, né? Uhum. Quando muita gente passa a fazer coisas erradas ali. Essa mudança repentina de adrenalina para um momento onde você tá sozinho, onde às vezes você não quer estar sozinho e quer estar junto com pessoas que às vezes são amizades erradas, que vão te levar para o mau caminho. Então, assim, graças a muita oração da minha família e graças ao meu pai, que está sempre junto comigo também, a toda a minha família que sempre me deu muito apoio e a minha base familiar, eu não me perdi nesse caminho, né? Mas eu conheço muita gente que se perde, que às vezes se entrega a coisas que não deveria, né? Mas é complicado, não é fácil. A gente tem que estar muito apegado e tem que estar com energia muito elevada para conseguir lidar com isso, porque é justamente o que você falou. Você está num show, fazendo show para 20 mil pessoas, todo mundo cantando todas as suas músicas,
E aí depois do show você tem aquele momento no camarim onde tá todo mundo entrando ali no camarim para tirar uma foto com você, e aquele carinho e tal, e você tá se sentindo realizado, vendo seus sonhos se realizarem, e daqui a pouco você tá num quarto de hotel sozinho. Silêncio. E não é sua casa. Exatamente. Hoje em dia eu acho que o celular, sabe, as redes sociais, elas te ajudam a não ficar naquele momento assim do tédio absoluto, né? Fico tentando imaginar uns 20 anos atrás, quando não tinha o que fazer mesmo. Era só você sentar na cama e ficar olhando pro teto, né? Assim, hoje você chega no hotel, você entra... Né? Você tem até sua família e seus amigos perto de você. Exatamente. Hoje, por conta das plataformas de streaming, você tem a série que você quiser na sua mão. Então, você pode terminar o show e assistir uma série no Netflix, assistir uma série ali no Prime Video, sei lá. Você pode ouvir a música que você quiser. Naquela época, não. Você tinha 20 anos atrás, pra você ouvir uma música, você tinha que ter o CD pra você ouvir a música. Não tinha como você ouvir qualquer música a qualquer momento que você quisesse, né? Então, acho que hoje em dia é um pouco mais fácil, mas mesmo assim ainda é complicado. Rede social, internet, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Não podemos vilanizar, nem tratar como se só tivesse coisas boas. Tem coisas boas, tem coisas ruins. A rede social, por exemplo, mistura até com privacidade. Hoje em dia, a vida profissional, a vida pessoal. Parece que com a velocidade do que tudo que a gente tem hoje na internet, tá tudo se confundindo ainda mais. Porque, por exemplo, você é o Felipe, pai do Miguel, você é o Felipe namorado, você é o Felipe filho, você é o Felipe Araújo artista. Muita gente não vê isso. Muita gente te vê sentado com seu filho, não quer saber o que você está exercendo naquele momento. Para aquela pessoa que está ali, você é o Felipe Araújo, cantor. E é compreensível isso. Porque olhar por uma tela de celular, olhar pela televisão, muitas vezes desumaniza aquela pessoa que está ali no sentido de, calma, aquela pessoa é acessível, aquela pessoa é como eu, ou ele é um artista que eu nunca vou alcançar. E a pessoa te vê, às vezes você está num dia mal, porque você foi no médico com seu filho está doente, às vezes você está num dia mal mesmo, que todo mundo acorda mal um dia. Pediu uma foto. Você falou, calma um pouquinho, espera um pouquinho, daqui a pouco eu tiro. Muitas vezes, calma um pouquinho, daqui a pouco eu tiro, alguém já viu, tirou foto e sai na internet em 10 segundos depois. Felipe Araújo nega foto para criança. Felipe Araújo nega foto para fã. E não tem jeito. O julgamento social hoje, ele é pior do que o julgamento final ali, porque jogou na internet, caiu na rede, ninguém para mais aquela notícia. Com a internet, essa coisa de internet, como você lida com isso? Porque, às vezes, até eu que não sou famoso, a Carol sofre muito com isso, você deve sofrer ainda mais. Tem muito hater na internet, tem muita coisa ruim. Como você lida com isso na internet, por exemplo? Cara, principalmente quando eu saio na rua, eu já vi até uma entrevista do Leonardo falando isso, ele falando que, cara, se ele quiser almoçar na rua, ele já sai preparado, porque ele é Leonardo e tudo mais. Senão ele almoça em casa. Se ele quiser fazer alguma coisa na rua, ele já vai preparado, porque ele tem que atender todo mundo mesmo, né? E eu também saio de casa sempre preparado para isso. Eu gosto demais de receber o reconhecimento das pessoas. Eu acho que se eu chegasse num lugar e ninguém me reconhecesse, ninguém pedisse para tirar foto comigo, aí sim que eu teria que me preocupar, né? Eu gosto bastante desse reconhecimento, desse carinho das pessoas. Nos momentos que eu tô muito cansado, eu não saio de casa, eu fico em casa. Nos momentos que eu não tô bem, que a gente tem momentos, né? Nos momentos que eu não tô bem, eu fico em casa. Nos momentos que eu tô tranquilo, que eu quero... Que o Miguel... Principalmente quando eu tô aqui em Vitória. Eu saio mais aqui em Vitória do que no resto do Brasil. Porque o Miguel, ele é fogo, né? Ele gosta de ir pro Leonel. E agora ele descobriu um outro bar, como é que é o nome? Rancho Beliscão. O Rancho Beliscão. O Miguel, ele gosta dos bares, né? Você já percebeu. E aí tem o Rancho Beliscão, que tem o parquinho que ele ama. Então, assim, eu sempre saio aqui em Vitória. Mas nos momentos que eu não tô muito tranquilo, que eu quero ficar mais de boa, eu fico em casa. E, assim, a gente fica vendo bastante coisas que acontecem aí nas redes sociais, pessoas julgando outras pessoas e tudo mais. Eu sempre tento não julgar toda vez que eu vejo, porque a gente nunca sabe o que está acontecendo na vida da pessoa naquele momento. A gente sabe o quanto a mídia é sensacionalista, né? Eles pegam um momento, uma frase ou qualquer coisa para dar mais views, né? Dar mais views, é o clickbait, né? E aí, às vezes acaba com a reputação de uma pessoa, porque tem muita gente também que não tem paciência de ler tudo que... Muita gente não, mas a maioria não lê. Não lê só o que tá assim, ó, no título. E aí, tipo...
Só Já que aí- foi. Já foi, mas Ninguém assim, segura. eu sou muito tranquilo quanto a isso. Eu tenho haters também, bastante. Acho que todo artista tem haters, né? Acho que o único que é unânime no Brasil é o Leonardo mesmo. Acho que todo mundo que tem um pouco de visibilidade tem haters, mas eu acho que os haters, eles dizem mais a respeito do que é a vida deles do que a nossa, né? Assim, Exatamente. falam coisas que não tem o menor sentido, não faz... Eles gostam de ferir a pessoa, né? De ferir, eles estão com o celular na frente e estão protegidos, né? Pela tela de um celular. A gente até falou sobre isso Eu naquele acho da que rede eles se social, sentem né? um Superman ou a Mulher Maravilha, A né? tela Sei do lá. celular é como se fosse um escudo, né? Coloca Se, na Exatamente. frente pra ver se, se se fala. trouxer um hater do Felipe aqui e botar de frente pra ele, o cara vai querer até te dar um abraço. vai, Às vezes, fala, pô, vai. desculpa, né? Uma vez eu tava conversando com um amigo meu que é artista e uma pessoa tava xingando ele lá no direct. Aí ele foi e respondeu, nossa, não sei o que, não sei o que. Respondeu de boa. Ela começou a chorar, eu te amo, eu só pensei que você não ia... Queria a atenção dele. Só queria a atenção, cara. E é uma loucura. E você precisa ver as coisas que ela tava falando, tipo, coisas horríveis, né? Então, assim, a gente nem consegue entender o que se passa na vida dessas pessoas também. Então, só deixa pra lá. Da vida dessas pessoas, assim, né? É aquela questão do narcisismo, né? Dela se juntar pra odiar. Às vezes, se alguém pega e te xinga na rede social, ela não quer só te xingar. Ela quer reunir outras pessoas que querem te xingar em torno dela. Fala assim, eu comecei xingando. Então você vai juntar as pessoas pelo ódio pra todo mundo se juntar e começar assim, estamos xingando ele junto. E agora que eu Aí a recebi, pessoa fala assim, eu fui eu recebi que comecei a 50, eu xingar. recebi 50 compartilhamentos com xingando. Olha só, tá vendo? Eu sou foda, eu comecei a Eu sou xingar. foda, eu comecei a xingar o cara. Eu comecei a xingar o Felipe, então agora tem 50 pessoas xingando. Eu sou muito pica mesmo. Que como massa, se hein? fosse, Parabéns. É mais ou menos isso que acontece. Então, assim, essa questão de rede social que a gente tava conversando aquele dia é isso. O ódio daqui, né, apesar de fazer mal pra quem lê, porque faz. Se a pessoa não estiver preparada pra isso, ela faz mal. O ódio daqui, ele não fica só aqui, ele sai daqui, mas muitas vezes a pessoa que exala o ódio aqui, ela não tem coragem de fazer isso fora dali. Exatamente por essa questão de proteção. O celular e a tela servem como um escudo. É um escudo que aqui você acha que você pode falar o que você quiser, mas, né? Às vezes a pessoa quer atenção. É isso aí que você falou. Quer atenção. Aquilo reflete mais do que ela exalando aquele ódio ali, do que a pessoa que ela tá xingando. Infelizmente, rede social tem muito disso, né? Que a gente não pode vilanizar, mas a gente também tem que pontuar o que a gente ouve e o que a gente não ouve. Eu já vi muito artista falando que se afasta, que não é nem ele que olha as redes sociais, é a própria equipe, porque ele quer ser blindado. Conheço muita gente que é assim. A Luísa Sonza fez isso esses dias. A Luísa Sonza, fez pelo que eu agora. vi, ela simplesmente desinstalou todas as redes sociais. Porque é uma enxurrada de ódio. E por mais que a pessoa esteja preparada, vai alcançar a maturidade, por mais que ela esteja, Afeta, né? afeta. Nem que seja um pouquinho, e vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Quando você vai ver, fala, cara, já tô de saco cheio disso. E outra coisa também, cara, não é julgando e também não é criticando, mas porque cada um tá ali trabalhando também, né? É uma espécie de trabalho, mas tem perfis de fofoca aí, né, na internet. E aí tem pessoas que só seguem perfis de fofoca. Aí o que acontece? Quando você... Um perfil de fofoca que tá ali trabalhando, ele tem que fazer o trabalho dele e tudo mais. Só que pensa uma pessoa que segue 200. No final do dia, a vida dela é só vendo sobre a vida das pessoas. E tipo... E a sua vida nada. E a vida dela... Aí, Ela passou o dia inteiro vendo isso aqui, aí foi descendo, fofoca. Aí, tipo assim, vendo tudo que acontece de ruim, de bom na vida das outras pessoas. E aí passou o final do dia 24 horas que ela não fez nada por ela. Exatamente. Pensa o tanto que uma pessoa dessa vai ter um problema no futuro, né? Se manter uma rotina assim. no futuro muito próximo, né? A Carol sabe, eu tenho mania de pegar letras de músicas, né, extrair delas algumas coisas pra pensar durante a vida, né? E um cara que eu sou muito fã, né, o Djavan, ele tem uma letra dele, de uma música, ele fala assim, a lição que o sol me traduz, viver da própria luz. Essas pessoas não vivem da vida delas, elas vivem de tentar uma escuridão na vida do outro. Como se elas Os haters que você fala, os né? haters, os haters. Elas não têm a luz própria. Então o que ela quer fazer? Como ela não tem luz própria, como ela não tem como brilhar, ela vai tentar apagar a luz do outro. Ela vai tentar ofuscar alguma coisa. É isso. Vamos chutar porque o amor une, o ódio também une. Só que o ódio une até que página, até que horas isso vai fazer bem, até para a própria pessoa. Eu costumo brincar com um amigo meu que ódio e raiva engorda. Então, vai fazer mal. Vai. Então, né? Mas essa questão das redes sociais, pra gente sair um pouquinho disso, que da mesma forma que traz seus amigos pra perto, aí vamos falar de amizades agora. Amizades. Porque, com certeza, o sucesso te trouxe muitos amigos, até entre aspas às vezes, que se aproximaram em razão disso.
o artista deve ver muito disso, de gente se aproximando em razão do sucesso que ele está fazendo. Você tem essa coisa de meus amigos antigos eu mantenho comigo e os novos também, até uma autoproteção. Calma aí. Às vezes tá até chegando uma amizade nova, mas por proteção você, calma, deixa eu manter um pouquinho distante para eu ver como é que eu vou lidar com isso aqui. Eu tenho isso um pouco. A Carol, o Camilo, seu irmão, que é bastante amigo meu também, ele conhece a maioria dos meus amigos, sabe? São os mesmos desde muito tempo, de muito antes. Aí eu tenho os amigos que eu sempre falo, Henrique, Bruna, Rui, Yuri, Keildson, eles com certeza devem estar assistindo aí. Tem vários outros, mas são amigos mais antigos que frequentam a minha casa, que são pessoas que conversam comigo sempre no WhatsApp e tal, que sempre que eu vejo mensagem, eu paro tudo que eu tô fazendo para ver e tal, para responder e tudo mais, para trocar ideia, porque são pessoas que fazem parte da minha vida mesmo. Eu levei pra minha vida lá na minha adolescência. Mas com certeza vão surgindo novos amigos, só que eu vou dando um tempo, assim, para conhecer. Às vezes é só uma amizade de farra mesmo, às vezes é só colega e tal. Mas os meus amigos, que são aqueles que eu confio, eu posso contar em uma mão, assim, sabe? Assim, não que necessariamente amigos que venham a surgir depois da fama não sejam pessoas verdadeiras e boas, mas numa menor proporção, né? Você dá aquela selecionada ali, se afasta dos que você acha que não que se aproximaram, né? Por interesse, enfim, e se apega realmente àqueles que você consegue perceber que são pessoas às vezes a gente tá muito inserido em ambientes também que não tem muita coisa legal que vai acontecer, né? Então, assim, os meus amigos, os principais amigos eu conheci na minha adolescência. Com certeza, eu conheci outras pessoas nessa minha trajetória que são pessoas que eu posso levar para minha vida, óbvio. Sim. Mas eu acho que numa proporção menor. Um pouco menor, com certeza. A volatilidade das coisas, né? As pessoas tratam como amigos, a palavra, né? Vou tratar como meu amigo, gente que às vezes está convivendo comigo aqui, é meu colega, é uma coisa passageira ali, mas é importante a gente ter essa coisa de meus amigos já estavam comigo saber desde filtrar, sempre, saber né? filtrar isso. Mas também, ao mesmo tempo, ter esse cuidado de, calma, esse cara pode ser um grande amigo, mas ele chegou agora, eu vou... O escudo de autodefesa do artista que ele tem que ter também é para evitar isso. Né? A gente age muitas vezes instintivamente, às vezes até de forma inconsciente, para calma, então se aproximou de mim por quê? Será que é porque eu tô famoso? Será que é porque, sabe? Então é muito, muito cuidadoso essa parte do artista também, em razão disso. Tem aquela música, né, do Frejá, eu acho, que o Jorge Mateus gravou, que fala que quem tem muito amigo, na verdade não tem nenhum, né? É melhor ter poucos. Poucos e bons do que ter muitos. E vamos pra rotina. Rotina. Como Deve ser loucura. A sua rotina? Minha rotina, eu deveria ter uma rotina mais disciplinada, sabe, gente? Mas a minha rotina é muito difícil, cara, de lidar, assim. São muitos shows, então muitas viagens. Não tem como, não tem um horário, assim. Não tem horário pra acordar, não tem horário pra ir dormir, não tem horário pra almoçar, não tem horário pra nada, assim. As coisas vão acontecendo dia a dia. Um dia nunca é igual ao outro. Ontem foi totalmente diferente de hoje. Ontem, por exemplo, eu estava em São Paulo. Hoje eu estou aqui em Vitória. Amanhã de noite eu vou viajar para Goiânia. Aí na sexta-feira eu já vou para BH. Aí sim, você dorme em um lugar, acorda em outro. Exatamente. E assim, quando eu durmo, né? Porque às vezes é complicado, mas eu priorizo muito poder viajar de uma forma, tipo assim, eu sempre falo pro pessoal do meu escritório para organizar a minha logística, para priorizar um pouco o meu sono, porque o meu sono ele é muito necessário, principalmente para minha voz, assim, no dia que eu não consigo dormir, minha voz tá assim, terrível, tá rouca demais, enfim. Mas a minha rotina ela é bem dura, bem difícil. Eu tenho assim, um lugar que é o meu eixo, que é Goiânia, e nos últimos 2 meses eu fui para casa 2 vezes. Fiquei 3 dias nos últimos 2 meses. Porque eu também tava gravando o TVZ lá no Rio de Janeiro. E eu passei um tempo, quase 2 meses lá no Rio de Janeiro, né? Gravando o programa, aí viajava no final de semana para fazer show e voltava pro Rio de Janeiro. Então, assim, eu fico um pouco fora de eixo quando eu tô longe de casa há muito tempo. E aí me dá um pouco fico um pouco desnorteado, mas a minha casa, ela é meu eixo, é meu centro, assim, é onde eu vejo, assim, que é meu esteio. Mas, graças a Deus, minha mãe viaja comigo às vezes,
A Lara tá sempre junto comigo, meu pai tá sempre junto comigo. E isso representa um pouco da minha família na estrada, né? Eu olho pro meu pai, assim, aí eu já lembro de todo mundo, assim. Quando a minha mãe viaja, às vezes eu olho pra minha mãe, eu lembro de todo mundo, eu meio que mato um pouco da saudade. Só que o mais difícil para mim é ficar longe do Miguel, poder ver ele, conseguir ver ele uma vez por mês, ficar 3 dias, assim. Isso é o mais difícil, mas eu tenho certeza que lá na frente a gente vai olhar para trás e vai falar que vai perceber que valeu a pena, né? Com certeza. A questão essa rotina de viagens que você vive. Todo mundo conhece a história do seu irmão e como diversos outros artistas. Que eram João Paulo, próximos a ele também. O Claudinho, vários outros. Marília Mendonça. Nessa rotina de viagens, eles sofreram acidentes fatais. Você sente alguma coisa assim... Medo, sim? Medo, alguma ansiedade quando você vai entrar? Como é que você viveu aquela questão? Até a questão do luto do Cristiano, como é que você viveu aquele momento? A questão do luto é muito pessoal. Cada um vive o luto. Tem gente que fala de fases do luto e tudo mais, mas acho que cada um sente de uma forma, dependendo da sua fé, dependendo de como você entende a vida. Como você lida com essa questão de estar sempre viajando, estar sempre na estrada, ou estar sempre voando? E vendo essas coisas acontecer. Você, além de ver, quando a gente vê que não está tão próximo da gente, a gente lamenta. Mas quando a gente vive próximo da gente, às vezes o medo, aquela coisa de, calma, aconteceu comigo. Então às vezes é muito traumático, né? Tem muitas pessoas que eu conheço que passaram por uma situação parecida que tem trauma mesmo. Eu, no meu caso, eu coloco tudo sempre nas mãos de Deus. Era para ter trauma, assim, mas ali quando eu resolvi enfrentar, sabe? Hoje em dia eu não tenho medo, não. Eu viajo. Quem tem medo, na verdade, é minha mãe e meu pai. Eles têm. Meu pai, cara, quando eu... Às vezes eu tenho show perto de Goiânia, vamos supor, tipo, 100 km de Goiânia. Eu quero ir de carro. Meu pai fica no medo. Às vezes eu tenho show perto de Vitória aqui. E aí... vou de carro, vamos supor. Meu pai fica no medo, fica me ligando o tempo inteiro. Esses dias, a Carol foi comigo num show... aqui perto de Vitória. O Miguelzinho também foi, eu acho. Santa Maria de Jetibá. E teve um acidente fatal. Mas também eu nunca vi uma estrada igual aquela, não. Meu Deus. A estrada pra Santa Maria de Jetibá. Nunca vi nada igual. É surreal. Cara, teve 2 acidentes no caminho do show, que era 70 quilômetros, mas um foi fatal. Uma criança faleceu. Uma carreta tombou, assim. Foi loucura. Assim, a gente passa por muitos perigos, assim, na estrada, com certeza. Outro show que eu fiz no interior de Minas. O interior de Minas é muito perigoso. O interior de Minas e o interior aqui do Espírito Santo são lugares muito perigosos, assim. As estradas são muito perigosas. Também a gente passou por um acidente fatal, que, na verdade, eu acho que as pessoas que estavam no acidente, elas nem imaginam, mas foi a gente que parou a van e pediu ajuda. E uma das pessoas, depois eu fiquei sabendo que uma das pessoas daquele acidente faleceu. Mas... Isso faz parte do meu trabalho, é muito risco que a gente passa, mas eu coloco tudo sempre nas mãos de Deus. Eu sempre saio de casa, faço minha oração, eu levo tudo a Deus para que tudo dê certo. Eu tenho certeza que minha mãe fica o tempo inteiro orando também em casa, rezando em casa, meu pai, minha avó. Eu acho que eu sou muito protegido, sou blindado, mas eu sei que é complicado, eu sei que para eles é mais difícil. Quando eu saio de casa, eu sempre tô tranquilo, eu nunca passo por nenhum perrengue, assim. Vejo as coisas acontecerem, mas eu tenho uma fé muito inabalável, assim. Então, eu acho que as coisas sempre vão acontecer da forma como Deus quer que aconteça. Já aconteceu demais do avião arremeter e todo mundo ficar gritando no avião e eu ficar lá de boa, na minha paz, ali, ó, deitadinho. Aí o pessoal fala, acorda, Felipe, vai arremeter. Eu falei, então deixa arremeter, o que eu posso fazer? Deixa eu dormir aqui em paz. Aí eu durmo, entendeu? Eu sou muito assim, cara. Eu sou mais tranquilo. A Lara é medrosa de vez em quando. De vez em quando ela passa por uns... por uns perrenguezinhos. Não, eu confesso que... assim, essa questão de... realmente, o seu pai, especialmente, ele deve viver essa angústia nele, Meu pai, ele quer estar comigo, entendeu? Exatamente. Ele acha que ele vai te proteger. Sim. Ele acha que ele estando junto, às vezes ele vai te proteger antes de tudo pai, isso, né? Ele passa por um trauma que, no dia que o Cristiano sofreu o acidente, meu pai estava o mês inteiro junto com o Cristiano ali, fazendo show. O Cristiano estava fazendo shows no Nordeste, né? E aí, nesse dia específico, ele foi do Nordeste para Itumbiara, fazer um show em Itumbiara, que é lá em Goiás.
E aí, de Tumbiara, o Cristiano ia pegar um voo em Goiânia, então ele foi de carro para Goiânia, pegar o voo para voltar pro Nordeste, porque era bem naquela época do São João, junho. Então, assim, ele fez um show fora do Nordeste nesse mês, que foi justamente o show de Tumbiara, que foi o show onde ele sofreu um acidente. E como meu pai estava o mês inteiro junto com o Cristiano, nesse dia eu tinha show também. Eu tinha dupla na época, eu tinha show nesse dia, que era num bar lá em Goiânia. Meu pai não foi no show do Cristiano junto com ele. Meu pai foi pro meu show. Então, assim, uma das coisas que meu pai mais se arrepende na vida é de não ter ido no show do Cris e ter ido no meu. Ele se culpa, como se ele pudesse fazer uma coisa, não tinha o que ele ter feito, né? Mas ele queria estar ali. Então, assim, tem muitas vezes que eu tô indo viajar e eu quero ir de carro, vamos supor. Aí meu pai fala, não, você só vai se eu for junto. Como se fosse mudar alguma coisa, mas beleza. Aí eu respeito muito isso no meu pai, porque eu imagino o que se passa na cabeça dele, né? Não tem gente, é o instinto protetor do pai, né? E depois que o Miguel nasceu, que eu fui entender mais ainda isso aí. Aí você entende, qualquer mínimo perigo que você vê seu filho passar, você fica, pô, às vezes um amiguinho na escola, né? Hoje, ali minha filha mais velha tá com 5 anos, às vezes um amiguinho na escola chama de bobo, ou sua boba. Aí você vê sua filha chorando, parece que aquilo aperta, parece que aquilo rasga seu coração de uma forma como nenhuma outra ferida vai machucar. Mas é o instinto protetor, seu pai deve carregar essa culpa, esse trauma que ele carrega, então ele acha que estando junto com você, ele vai te proteger todo o tempo. É super compreensível mesmo, completamente compreensível. Porque mãe e pai se culpam o tempo inteiro. A gente se culpa sempre. Qualquer coisa que acontecer, a gente vai se culpar. Paternidade, já que falamos do Miguel, vamos começar a paternidade. A melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? O Miguelzinho, ele é sinônimo de amor. Cara, hoje eu ri demais do Miguel. Eu falei, a gente tava arrumando. Eu falei, Miguel, vamos lá no podcast da mamãe Carol. Ele, eba, pão de queijo da mamãe Carol. Eu ri demais dele nessa hora. E aí ele começou a pular, assim, e ele tá todo feliz. Cara, o Miguelzinho, ele é maravilhoso, né? Cara, que menino incrível. Cada dia que passa, cada vez que eu venho aqui pra Vitória, ele tá mais inteligente. Hoje ele me surpreendeu também, que eu chamei ele pra assistir um filme. Ele, não, pai, eu tô de boa. Falou desse jeito, eu falei, esse moleque tá tirando onda já. Cara, o Miguelzinho é perfeito. E verdade. Vamos voltar no tempo, quando o Miguel tinha 1 ano e pouco, que a gente começou a desconfiar que ele poderia estar dentro do espectro autista. Bom, o que... Primeiro eu vou falar por mim, assim, como foi. Por mais que eu já tinha quase certeza, receber aquele diagnóstico foi um baque, assim. Primeiro vem o susto, o medo, a insegurança, o porquê comigo, porquê com meu filho. Eu não me preocupei, assim, o meu filho é autista. Não tanto nessa questão, mas assim, como será a vida dele? Como as pessoas vão tratar ele? Ele vai sofrer bullying na escolinha? Ele vai conseguir desenvolver, né, de uma forma legal? Para você, como foi quando você recebeu o diagnóstico? Assim, o que você pensou assim na hora? Como é que foi? Eu fico até imaginando o que se passou na sua cabeça, porque a Carol, é até uma ironia, né? A Carol, quando tava, antes de engravidar, né? Tipo, a vida inteira, inclusive o Miguel gritando, gente. A vida inteira, você ajudou a cuidar de crianças autistas de uma forma até voluntária, né? E aí, tudo isso depois acontece. Foi um baque, né? Lógico, a gente toma um susto, mas eu coloquei, igual eu sempre faço, coloquei tudo nas mãos de Deus, né? Naquele momento, eu sofria bastante todas as vezes que eu vinha para Vitória, porque o Miguel, eu não conseguia pegar o Miguel no colo. Sim. O Miguel só ficava com a minha mãe. Então, assim, eu pegava o Miguel na casa da Carol, quer dizer, minha mãe pegava o Miguel na casa da Carol, e aí a gente estava em algum apartamento aqui hospedado. O Miguel, na hora que ele me via, ele já começava a chorar e começava a gritar. Isso ele com 1 ano e poucos meses, 6, 5 meses de... E foram uns 3, 4, 5 meses, assim, que a gente vinha e eu não conseguia. Meu pai também não conseguia, ninguém conseguia, só a minha mãe. Então, assim, era um sofrimento muito grande para mim. Eu sofria muito com isso. Quando a gente teve o diagnóstico, inclusive eu até fui no programa da Patrícia Poeta, no encontro esses dias, até falei que eu parabenizo sempre a Carol por isso, porque ela foi muito guerreira e foi muito assertiva, ela foi muito esperta ali, porque o diagnóstico do Miguel foi muito cedo. Muito. E isso ajudou bastante no tratamento dele, né? Que é algo que eu sempre falo, assim, quando eu resolvi falar mais abertamente sobre esse assunto, justamente para conscientizar as pessoas
pela aceitação e pela falta de preconceito. Não pode ter preconceito, porque quanto mais cedo a criança começar a ter os estímulos e todos os tratamentos, a criança só vai agradecer lá no futuro, né? Por tudo. Então, quando acho que o Miguel estava com 1 ano e 8 meses, que ele começou a fazer os tratamentos, a intervenção em aba, começou a fazer musicoterapia. Todos os dias. Todos os tratamentos. Foi aí que as coisas foram mudando, né? Foi aí que eu fui tendo mais um convívio de pai e filho com o Miguel, assim, que eu comecei a pegar o Miguel no colo, brincar com ele, que eu pude pegar ele no colo e assistir um filme com ele, que a gente pegava, que meu pai trazia uns instrumentos musicais aqui. Uma vez meu pai trouxe um tecladinho e eu lembro que tanto que eu fiquei emocionado de ficar tocando eu, meu pai e o Miguel. Antes isso era impossível, assim. Então, esse tratamento e esse diagnóstico mais cedo, assim, ele foi muito importante para o Miguel. É importante pessoas falarem sobre isso, pessoas com visibilidade falarem sobre isso, que o diagnóstico não é uma condenação. Né, exatamente. cara? O diagnóstico na verdade, até uma libertação. É uma libertação. Uma libertação. Da pessoa, porque... Foi isso que eu senti. Tá, você falou uma coisa que eu queria ter falado lá no encontro e eu não consegui falar. Até para a própria família, porque às vezes, quando aquela criança, quando é cedo, a gente tem que agradecer quando é cedo, mas aquela pessoa, aquele adolescente, aquele adulto, nem ele se entende. E o pai, a mãe, os amigos também não entendem. Então, assim, o diagnóstico ele é libertação, tanto para a pessoa se entender por que a minha vida é assim. No caso da criança, ela não tem essa capacidade cognitiva de entender por que eu sou assim, mas para os pais, vem cá, o meu filho, ele precisa desse tipo de tratamento, ele precisa disso aqui. Esse é o tipo de contato que eu vou ter com ele. Tem uns que não gostam de contato físico, tem uns que gostam mais de conversar, tem uns que gostam do silêncio, tem uns que ficam apavorados com qualquer barulho possível. E o diagnóstico, ele é uma libertação. Ele não é o fim da vida. Você procurar ajuda, né? Eu conheço gente que recebeu o diagnóstico, amigos que receberam o diagnóstico depois de adulto já, que aquilo foi como um baque na vida dele. Eu falei, cara, isso não tem que ser um baque na sua vida. Eu tenho um amigo, cara, que eu até fico brincando com ele, né? Ele é da minha idade, assim. E aí ele é compositor também. Aí ele teve diagnóstico agora, tipo, o ano passado. Eu falei, cara, eu sempre soube disso. Sempre soube, porque ele sempre foi um pouco atípico, assim, mas completamente, surrealmente inteligente. Ele é um dos maiores compositores do sertanejo. E, assim... Para ele foi muito tranquilo. Hoje ele faz os tratamentos e ele tá só se sentindo cada vez melhor. Então, é como você disse, é uma libertação e é um momento onde você consegue buscar ajuda, né? Porque a partir do momento que você descobre, você vai procurar ajuda instantaneamente, né? E aí, dali para frente, você só tende a evoluir. Não tem como as coisas piorarem, só tem como as coisas melhorarem. E até te conforta, de certo modo, naquela... ocasião, naquele tempo que você ficava triste que o Miguel não interagia tanto, o Miguel não quer vir comigo, E aí você passou a entender, né? Eu pensava que era alguma coisa que era comigo, com meu pai, sim, né? E aí depois eu passei a entender. Então, a palavra certa é isso mesmo, assim, é uma libertação. Na verdade, quando o Miguel foi diagnosticado, ele foi diagnosticado no autismo nível 2, porque ele não falava. E a gente ainda não sabia se ele ia ser verbal ou não verbal. Então, assim, quando o Miguel começou a falar, começou a se comunicar com a gente, foi uma emoção muito grande. Então, qualquer palavrinha nova que ele fala hoje em dia, a gente faz festa, né? Uhum. Esse ano a gente foi na escolinha dele no Dia dos Pais, na apresentação do Dia dos Pais. Minha mãe foi do Dia das Mães, né? E aí a evolução de poucos movimentos que ele fez a mais do Dia das Mães para o Dia dos Pais, assim, já é algo que a gente eu pelo menos eu chorei demais da conta. Eu chorei muito quando minha mãe também chorou bastante. Foi lindo, meu, assim. Então, cada dia, como eu disse, cada mês que passa, cada vez que a gente tá aqui, ele tá mais esperto. Até de ter momentos, assim, de pessoas duvidarem, né? Pessoas profissionais duvidarem do diagnóstico, né? Sim. Do Miguel. E você falou aquela questão de você falar sobre, né? Que a gente ajuda muitas pessoas falando sobre. Na verdade, eu tinha uma dúvida se eu falaria ou não, né? Mas justamente por conta do medo do julgamento, né? Como é que vão tratar meu filho diferente agora? Porque eles sabem que ele está dentro do espectro autista. Só que foi muito legal porque depois que eu assisti um vídeo do Marcos Mion,
ele expondo e falando e mostrando que a vida não acaba, tá só começando ali, entendeu? E ele levando com uma leveza muito grande, aquilo ali me tocou, porque assim, eu vi ele tá me ajudando, eu assistindo esse vídeo dele, eu tô me sentindo bem, eu tô me sentindo mais forte, mais encorajada, então eu também posso fazer isso por outras pessoas, que é o que você também faz quando você expõe. Embora sempre surge algumas pessoas falando assim, mas tem condição para fazer os melhores tratamentos, assim é fácil. Não é, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não anula, né, o sofrimento ali de um pai e uma mãe atípica, as dificuldades, os desafios, né? Essa questão de cada um sabe a realidade que vive. Ninguém vive a mesma realidade. A Carol tem uma realidade, uma mãe ali da periferia que tem um filho com esse diagnóstico tem outra realidade, mas é interessante conversar para passar o conhecimento. Sim. É óbvio que um tem capacidade de fazer um tipo de tratamento, o outro tem outra capacidade de fazer outro tipo de tratamento, mas é interessante até como... calma, tem um SUS aí. Tem um SUS também que dá auxílio. Olha, mãe, seu filho, sabe, conversando, meu filho é assim, meu filho faz isso. Vamos levar meu filho para um especialista, que muita gente não leva. Muita gente, que garoto esquisitinho, que garoto diferente. E vai rotulando o menino, ele não tem um acompanhamento profissional de calma, vamos entender que está acontecendo alguma coisa. Meu filho pode precisar de um auxílio, pode precisar de um tratamento que... Aí vem a questão dos haters de novo, né? Como a Carol tem esse auxílio pelo pai, por ela, que dão esse auxílio com os avós. Mas ela não tem, eu não tenho, ela tem, então eu vou xingar. Carol, exatamente. que não olha o lado bom da coisa de calma, a gente está conversando sobre o nosso filho, cara, olha só, aproveita. Mesmo que a Carol aproveitou o Marcos Mion falando, outras pessoas vão aproveitar a informação que a Carol passa, que o Felipe passa. E as pessoas têm que cobrar, na verdade, as autoridades, né? Porque você falou do SUS, a gente sabe a realidade do SUS, então muita gente tem dificuldade ali de conseguir tempão na fila, se conseguir uma consulta, né, o tratamento. Então tem que pegar essa raiva e jogar ali nas autoridades de quem vai resolver, entendeu? Em vez de transferir a raiva para Carol, para mim, transfere a raiva para os políticos aí da sua cidade e tal, enfim, que não fazem nada, às vezes, por isso e tal. Mas, lógico, tem várias pessoas com boas intenções, tem vários políticos que estão trazendo projetos legais para crianças e para pessoas, né, de modo geral, do espectro autista. Mas ainda precisa muito a ser feito. As escolas, por exemplo, aqui no Brasil, né? Teve um estudo nos Estados Unidos, né? Que lá eles conseguem acompanhar de forma melhor, porque todas as escolas lá, por exemplo, eles têm intervenção em aba. Então, a criança de espectro autista em toda a escola tem profissionais nas escolas dos Estados Unidos, com especialista na intervenção em aba. E no Brasil não é muito assim. Nos Estados Unidos, que já é uma realidade escolar melhor do que aqui, foi feito um estudo com mães, tá? Não, geralmente foi feito nas famílias, mas especialmente com mães, que geralmente é quem acompanha. E o nível de estresse de uma mãe que acompanha um filho com espectro autista para a escola, para médicos, foi comparado a nível de estresse de pessoas que passaram por guerra, de pessoas que sobreviveram ao Holocausto. Então, assim, mães precisam de ouvir que tem outras mães que também passam por isso. Para ela se sentir acolhida, para ela sentir, calma, não sou só eu que vivo isso. E se as pessoas vivem isso, estão superando, eu também vou superar. Porque aí entra a situação das escolas aqui. As nossas escolas não são preparadas. Não. Cara, você falou isso aí, eu imagino... vocês não viram aquele caso daquela menininha na escola que ela tem autismo e ela sofreu bullying por toda a escola, assim, todo mundo... Eu fico imaginando os pais daquela menina vendo aquilo, como é que eles vão ficar destruídos. É um stress maior do que qualquer outra coisa. E muitas vezes levam para a direção da escola, não pode cometer bullying com o amiguinho, tá? Pronto, já foi, tá resolvido? Não tá resolvido. Os profissionais também precisam se adequar, essas escolas precisam se adequar a isso. Tanto as públicas quanto as particulares também, porque a maioria das escolas particulares não estão preparadas para lidar com o autismo, o que é muito triste, né? Acabam dificultando, por exemplo, ter ali um AT, que é um acompanhante terapêutica, que muitas vezes a criança precisa, né, para desenvolver da melhor forma. Querem dificultar e acaba dificultando o desenvolvimento da criança. É como se colocasse a venda nos olhos e tá tudo bem, só que não tá tudo bem. Tem que treinar. A impressão que eu tenho é que muitas pessoas dentro das escolas não sabem de fato o que é o autismo. Não entendem e não sabem intervir em diversas vezes. Então tem que preparar. Com certeza. Então fica a dica para as escolas aí, né? Buscar profissionais, buscar
capacitar as pessoas que trabalham. Exatamente. Né? Eu sei que na situação das escolas públicas, eu já vi diversas ações, até do Ministério Público, buscando essa questão de para cada aluno diagnosticado do espectro autista tenha um acompanhante terapêutico na sala. Então é uma grande briga até jurídica isso, até política, né? Mas para as escolas particulares, que a princípio seriam as mais fáceis de resolver, às vezes falta também... como a gente não tem aqui muitos diagnosticados, não vamos nos preocupar com isso não. Vamos deixar acontecer e aos poucos a gente vai... Tem escolas que separam as crianças com espectro autista de crianças, né, que não estão no espectro. Isso é incapacitismo isso total, um né? É um absurdo, né? É uma coisa absurda. Mas é importante conversar sobre isso sempre pra gente abrir a mente, né? Onde a gente bota a luz é que a pessoa vai enxergar. Se tiver escuridão, a pessoa não vai enxergar. Falando em crianças, tem mais alguma coisa para falar? E é importante a gente deixar claro aqui que não existe essa coisa de cada criança tem seu tempo, né? Existem marcos de desenvolvimento, existem tabelas que você tem que ir ali por ela. Passou um pouquinho? Vai procurar ajuda, né? Vai procurar um neurologista, porque quanto antes começarem os tratamentos, melhor. Então, cuidado com isso de que cada criança tem seu tempo. Não é bem assim. Falando em criança, geralmente a gente sempre faz campanha aqui, ou na Páscoa, ou Dia das Crianças, ou Natal, para instituições de acolhimento, que são crianças acolhidas, né? Esse ano a gente escolheu a instituição Sagrada Família, que é a comunidade Epifania, que fica em Vila Velha. São crianças recém-nascidas que estão acolhidas por alguma razão, abandono. Estão recém-nascidas até 2, 3 anos, eles sempre precisam de ajuda. Esse ano vai ser na época do Dia das Crianças. Que legal. O que a gente resolveu fazer dessa vez? Fiz da outra já, dessa vez também. A gente vai estar em algum lugar aqui na tela, o Pix da instituição Sagrada Família, comunidade Epifania. Quem puder ajudar qualquer quantia, se for de coração, R$5, R$10, R$1, de pouquinho em pouquinho, a gente vai melhorar a situação daquelas crianças. Vão estar passando alguns vídeos também, algumas fotos desse local. É um local sério. Ele é até a Igreja Católica que ajuda a manter essa instituição, fica em Vila Velha. Ajuda a gente, vamos levar um pouco mais de alegria. Quem quiser visitar essa comunidade, ela fica no Retiro do Congo, ela é maravilhosa. Eu falo quando eu entro na Sagrada Família, a Eliana, que eu trabalho em infância e juventude, eu tenho contato com a Eliana lá, é um lugar que eu entro e eu sinto paz. Quando você fala em instituição de acolhimento, em abrigo, muita gente ainda fala orfanato, você pensa logo em tristeza, em crianças tristes. É completamente o contrário. É completamente o contrário. Eu vou pra lá, às vezes eu passo tarde lá, eu sento, eu tomo café, eu fico brincando com as crianças. É maravilhoso. É um lugar, sim, eu me sinto muito bem naquele local. Em vez de pegar no meu Pix ou no Pix da Carol, eu vou passar direto o Pix da instituição, da Sagrada Família, que é a comunidade Epifania. Vai estar em algum lugar aqui, ajuda a gente. Manda, se não tiver como ajudar com Pix, quiser, eu quero deixar uma doação aí com você. Entra em contato comigo ou com a Carol, a gente recolhe, a gente dá um lugar que vocês podem deixar para. Às vezes brinquedo que seu filho usou aí. Exatamente, e não usa mais, né? Você quer separar um brinquedinho aí que seu filho tem e não está usando? Separa. Brinquedo em bom estado, pelo amor de Deus, porque são crianças acolhidas, não precisa de dar um carrinho sem roda ou nada. Tem brinquedo em bom estado que você vai se desfazer desse brinquedo? Entre em contato com a gente busca, a gente combina um lugar de buscar para levar para fazer a alegria dessas crianças. E qualquer dia marcar de lá, né? Pra gente mostrar como é que é. O dia que vocês forem, vocês vão se surpreender, porque é um lugar maravilhoso. Queria agradecer ao Felipe essa oportunidade de conversar com a gente aqui, esse papo maravilhoso. Eu não sei se o Miguel vai querer dar um oi aqui para todo mundo. Miguelzinho! Miguel! É que eu sou chocolate. Isso que é, né? O que você quer? Chocolate. Então eu queria agradecer ao Felipe a oportunidade de conversar com a gente. Que isso, obrigado. Obrigado pelo papo, obrigado pelo convite. Tô torcendo bastante para que seja um grande sucesso, Freudcast. E pode me chamar sempre, a gente bater um papo, tomar um cafezinho e tomar uns também, né? É isso, a gente quase não gosta, né? E é isso, obrigada. Obrigado, galera. Acessem aqui o Freudcast, compartilhem com todos os seus amigos, se inscrevam no canal que tá demais, viu? Arrasou.